Pessoal, boa tarde, boa noite, né? Se você estiver vendo isso depois também aqui a nossa live, bom dia para você, boa madrugada. Nós temos aqui uma horinha para falarmos de direito tributário e eu separei para vocês aqui, preparei um material para nós darmos uma olhada nos principais pontos de direito tributário para a Fundação Getúlio Vargas, tá bom? Eu utilizei ferramentas de inteligência artificial para nós identificarmos com mais acuidade os temas mais importantes da Getúlio Vargas, e são esses temas que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Vamos lá então colocar aqui o material que eu preparei para vocês. Opa, deixa eu adicionar aqui ao palco. E aí, adicionar aqui ao palco que nós vamos falar então sobre direito tributário. Pessoal, a live, o nome já diz a live, né? Portanto, é ao vivo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar aí no chat, eu vou acompanhando aqui com vocês. Se por acaso você tiver uma dúvida depois, sinta-se totalmente à vontade para mandar a sua dúvida pelos canais do Damásio. Se quiser mandar direto para mim, lá pelo Instagram, tá aí na sua tela. Deixa eu colocar aqui de novo, né? @prof_Newman. Você pode mandar para mim, tá bom? Qual é a sua dúvida, sua observação e tudo mais? Vai ser um grande prazer ajudá-lo. Bom, então vamos lá. Boa noite, viu, Tainá? Seja muito bem-vinda. Boa noite, Tatiane, Deb. Nós tem bastante gente aqui, né, pessoal? Então vamos lá. Bom, então vamos começar aqui com o primeiro tema mais importante, que é a definição de tributo no CTN. Fala, professor, mas o artigo 3º do CTN é importante? É importante. Responde questão de prova. Você acredita? Vamos relembrar os 5 elementos da definição de tributo do Código Tributário Nacional? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, então é dinheiro e obrigatório, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então a expressão do tributo é em pecúnia, em dinheiro, em moeda ou no máximo em um indexador. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Tributo não é consequência de você ter feito algo errado. Quando você faz algo errado, você paga uma penalidade. O tributo não decorre da prática de um ato ilícito. Obviamente que atos ilícitos podem, eventualmente, as consequências do ato ilícito, ensejar tributação. Por exemplo, um traficante tem que pagar imposto de renda sobre a renda que ofere. Tributo não é sanção de ato ilícito. Tributo tem que estar instituído sempre em lei. O princípio da estrita legalidade tributária, e o tributo é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Você deve lembrar, lá no direito administrativo, que nós estudamos os atos vinculados em contraposição aos atos discricionários. Ato discricionário é aquele em que há um juízo de conveniência e oportunidade. Por exemplo, um prefeito está decidindo quais ruas do município serão asfaltadas. O prefeito vai usar, né, o seu juízo de conveniência e oportunidade para definir quais ruas serão asfaltadas. Já no caso do tributo, a cobrança do tributo não tem juízo de conveniência e oportunidade. Deve ser cobrado o tributo nos exatos termos da lei. Beleza? Legal? Muito bem. O segundo tema muito importante, né? O Alisson falou aqui multa de trânsito, né? Multa de trânsito não é tributo, porque decorre de uma infração. Beleza? Segundo tema importante para você é você compreender quais são as 5 espécies de tributo nos termos da Constituição Federal, né? Nós temos 5 tipos de tributo. Fala, professor, mas se eu olho no CTN, eu só vejo 3. No CTN eu só vejo impostos, taxas e contribuições de melhoria. Mas se você for à Constituição Federal, nós temos hoje o prestígio da classificação quinquipartite. Temos 5 tipos de tributo hoje no nosso ordenamento jurídico. Primeiro, nós temos as contribuições especiais. O que são as contribuições especiais? Aqueles tributos instituídos para que o Estado faça frente ao cumprimento de relevantíssimas finalidades constitucionais. As contribuições especiais têm a ver com o estado do bem-estar social, e o Estado tem que atuar mais na ordem econômica, social, e o Estado, por conta disso, precisa de recursos. Legal?
tanto as contribuições especiais quanto os empréstimos compulsórios são tributos com arrecadação carimbada, arrecadação afetada pela Constituição Federal. Tá vendo essa figurinha? Eu faço a primeira pergunta. A arrecadação é afetada? Se for, ou eu tenho empréstimo compulsório para algumas situações extraordinárias, ou eu tenho as contribuições especiais. Legal? Se por acaso o tributo não tiver a sua arrecadação afetada pela Constituição Federal, aí eu vou fazer uma segunda perguntinha. O Estado precisa fazer algo para cobrar o tributo ou não precisa fazer nada e mesmo assim cobra? E aí nós vamos às 3 modalidades do CTN: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Veja que os impostos são a verdadeira tributação da riqueza. O Estado não faz nada e mesmo assim tem o poder de cobrar os impostos. Muitas vezes as pessoas falam assim: pago IPVA e as ruas estão esburacadas. Essa frase, quem estuda tributário não pode falar. Primeiro que o IPVA é um tributo estadual e quem cuida das ruas no seu município é o município. E segundo ponto, o imposto tem arrecadação não afetada pela Constituição Federal. Beleza? Legal? Não precisa fazer nada para cobrar o imposto. Os impostos são tributação de riqueza, verdadeira capacidade contributiva. Já quando o Estado tem que fazer algo para poder cobrar o tributo, vamos ver o que é esse algo. Se for exercer regularmente o poder de polícia, poder de fiscalização, ou prestar serviços públicos específicos e divisíveis, nós temos taxa. Se o que o Estado fez foi a realização de uma obra pública que acarretou valorização imobiliária, nós temos contribuição de melhoria. Lembrando que a arrecadação de taxas e contribuições de melhoria pode ser afetada por lei, mas não é afetada pela Constituição. Beleza? Legal? Os 2 primeiros temas, então, em definição de tributo e espécies tributárias. Mandar uma boa noite aqui para o Paulo também, né? Legal, pessoal. Vamos seguindo? Próximo tema importante de tributário. Olha lá, para sua prova. Próximo tema, o princípio da legalidade tributária. O princípio da legalidade tributária é o tema mais frequente em provas da OAB, seja de primeira ou segunda fase. Então, você precisa relembrar o princípio da legalidade tributária, o princípio da estrita legalidade tributária, né? Diz a Constituição que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, a União, Estados, DF e municípios não podem exigir tributo que não tenha sido criado por lei. Beleza? Os princípios tributários, pessoal, são garantias nossas contra o poder do Estado. Portanto, guarda para sua prova. Os princípios tributários somente valem para a majoração da carga tributária. Então, a Constituição vai dizer que a criação do tributo, bem como a majoração do tributo, depende de lei. A Constituição não fala que a extinção do tributo ou a redução do tributo tem que estar em lei. Quem vai dizer isso é o CTN. Mas os princípios tributários, que são nossas garantias contra o poder de império do Estado, os princípios tributários têm aplicação quando há majoração da carga tributária. Legal? Como os princípios tributários nos garantem contra o poder, né, tributário do Estado, os princípios tributários são verdadeiros direitos e garantias individuais e, portanto, o princípio da estrita legalidade tributária é cláusula pétrea. Agora, veja, o próprio Constituinte, isso aqui cai muito, pessoal. Muito obrigado, Lucas. Tamo junto aí, Lucas. Vamos junto aí, vocês vão gabaritar tributário. Vamos lá? O próprio Constituinte, ao estabelecer o princípio da estrita legalidade, excepcionou algumas situações bem pontuais desse princípio. Professor, a GV costuma pedir as exceções ao princípio da legalidade tributária? Sem dúvida nenhuma. A banca gosta mais da exceção do que da regra, né? Vocês viram isso em direito civil, né? Tributário não é diferente. Vamos relembrar rapidinho as exceções? Olha lá. Primeiro, o chefe do executivo pode alterar nos termos previstos em lei
a alíquota de alguns impostos federais, então isso é para o presidente da República, e essa alteração de alíquotas vale para os impostos federais com finalidade regulatória, com finalidade extrafiscal, imposto de importação, exportação, IPI e IOF. E o executivo pode mexer nessas alíquotas nos termos da lei. Segundo, a CID combustível pode ter suas alíquotas reduzidas ou restabelecidas por ato do Poder Executivo. Beleza? Então veja que nos impostos federais com finalidade extrafiscal, a Constituição fala que a lei vai estabelecer os limites, que o Executivo pode alterar as alíquotas. Na CID combustível, o Constituinte diz que o Executivo vai poder reduzir e, no máximo, restabelecer a alíquota que está na lei. Então, em relação à CID combustível, a alíquota da lei é o teto. Beleza? Bom, também temos exceção ao princípio da estrita legalidade na definição de alíquota do ICMS monofásico sobre combustíveis e lubrificantes, cuja alíquota será definida no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, no âmbito do CONFAS. Legal? Então, o ICMS monofásico vai incidir uma vez só em toda a cadeia de combustíveis e lubrificantes, eu tenho que ter uma disciplina nacional. E se definiu, então, que isso é uma disciplina nacional do ICMS, quem define as alíquotas é o CONFAS. E aqui você viu que eu tenho 2 pontos anotados em vermelho, porque são muito importantes. Primeiro, só pegar uma aguinha aqui. Primeiro, o PIS e a COFINS, né? Não há previsão constitucional do presidente da República poder alterar as alíquotas do PIS e da COFINS, mas algumas leis ordinárias conferiram esse poder ao presidente da República em algumas situações pontuais, ou seja, leis ordinárias prevendo que o presidente da República poderia reduzir a alíquota que está na lei do PIS e COFINS e, no máximo, restabelecê-la. E surgiu uma polêmica. Por quê? Porque a Constituição não tem essa exceção ao princípio da legalidade. Vale uma lei permitir ao Executivo a alteração de alíquotas do PIS e COFINS, mesmo na Constituição não tendo essa exceção? Resposta do Supremo: sim. Se a lei tem uma alíquota teto e permite ao Executivo reduzir essa alíquota e, no máximo, restabelecê-la, não há ofensa ao princípio da legalidade. Vamos guardar isso para sua prova? Bem importante. Última exceção, reforma tributária. A reforma tributária é importante para sua prova? Óbvio. Legal? E a reforma tributária diz que lei municipal pode permitir que o prefeito atualize a base de cálculo do IPTU por ato infralegal. Por ato infralegal. Isso é importante para sua prova? Sem dúvida nenhuma. Beleza, pessoal? Legal? Legal? Vamos seguir? Essas exceções aqui são importantíssimas. E aí eu pus para você aqui também, né, que nós temos aí uma relativização do princípio da estrita legalidade pelo Supremo Tribunal Federal. O STF tem aceito algumas exceções ao princípio da legalidade que não tem base no texto constitucional, como a do PIS e COFINS, que eu já te falei. Legal? Guarda isso, então, para a sua prova, essa flexibilização do princípio da legalidade tributária. Pessoal, o chat está aí aberto para vocês o tempo inteiro. Usem e abusem. Legal? Quarto tópico de tributário para a sua revisão: o princípio da anterioridade anual e noventena, o princípio da não surpresa. Pessoal, nós temos direito a sermos tributados pela lei, legal, princípio da legalidade, e temos o direito de, quando a tributação aumenta, nós termos um tempo para nos ajustarmos a esse aumento de tributação. É o chamado princípio da não surpresa, que se desdobra na anterioridade anual e na anterioridade mínima, anterioridade nonagesimal ou noventena. Assim como o princípio da legalidade é apenas para majoração da carga tributária, o princípio da não surpresa também é apenas para majoração da carga tributária. E assim como
eu tenho exceções ao princípio da legalidade, eu também tenho exceções ao princípio da anterioridade anual e da anterioridade mínima ou noventena. Trouxe aqui para você um quadrinho das exceções ao princípio da anterioridade anual, que é o mais pedido, né? As exceções mais pedidas são da anterioridade anual. E aí estão, pessoal, aí está o rol, né, dos tributos excepcionados. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Esse material aqui, pessoal, está disponível. Se você quiser, você manda um direct para mim. Hashtag quero material, tudo bem? Aí eu mando para você. O Damásio também vai disponibilizar, né? Se quiser pedir para mim, estou à disposição. Beleza? Você precisa saber, precisa lembrar as exceções do princípio da legalidade, da anterioridade anual que está aí na tela e também da anterioridade mínima, também denominada anterioridade nonagesimal ou noventena. Beleza? Ah, professor, mas eu quero saber qual é o seu Instagram, né? Para mandar mensagem. Tá aqui na tela, ó. @prof_Newman. Tá bom? Você manda para mim, vai ser um prazer aí poder encaminhar o material para você. Vamos ao quinto tópico da nossa revisão de tributário. Princípios da isonomia, capacidade contributiva e vedação ao confisco. Vem aqui comigo, né? O que é o princípio da isonomia? Isonomia é tratar igual quem é igual e diferente quem é diferente, no exato limite de suas diferenças. Célebre lição de Rui Barbosa. Então, a isonomia tributária não é tratar todo mundo igual. É tratar igual quem é igual e diferente quem é diferente. Beleza? Aí, o que o princípio da isonomia, então, ele traz para nós? O princípio da isonomia não veda que sejam estabelecidos tratamentos diferentes entre contribuintes. O princípio da isonomia veda o estabelecimento de tratamento tributário diferente sem justificativa. Beleza? Então, o que se impede com o princípio da isonomia é o estabelecimento de tributação diferenciada de forma injusta. Beleza? Legal? Muito bem. Então, da isonomia, nós tiramos o princípio da capacidade contributiva. Veja, se eu tenho que tratar as pessoas no direito tributário de forma igual, quem é igual, e diferente, quem é diferente, é natural que na hora de eu cobrar o tributo, eu devo cobrar mais tributo de quem tem mais e menos tributo de quem tem menos. Qual é esse princípio, professor? É o princípio da capacidade contributiva, que na literalidade da Constituição seria aplicável apenas aos impostos, mas guarda para sua prova. O Supremo Tribunal Federal entende que o princípio da capacidade contributiva se aplica a todas as espécies tributárias, sendo que para taxas, a aplicação do princípio da capacidade contributiva é uma aplicação residual. Beleza? E ainda temos uma decorrência do princípio da capacidade contributiva, que é o princípio da vedação ao confisco. O princípio que veda a instituição de tributo com efeito de confisco. O que significa isso, professor? Que quando você institui um tributo, você não pode exagerar na mão, o Estado, de forma a ofender de forma demasiado o patrimônio do particular. Ah, professor, tem uma definição na Constituição de quando um tributo é confiscatório? Não, não tem na Constituição. Beleza? Vai ser construída essa classificação do que é um tributo, né? Essa conceituação de quando um tributo é confiscatório no Poder Judiciário. O Supremo já apreciou alguns casos. Já entendeu o Supremo que uma tributação maior que 50% é confisco. E guarda para sua prova. Vai cair. O princípio que veda a instituição de tributo com efeito de confisco se aplica ao tributo e também às multas tributárias. Você guarda isso para a tua prova? O princípio que veda a instituição de tributo com efeito de confisco também se aplica às multas tributárias. Beleza? Sexto ponto mais importante aí para você: imunidade tributária, né?
Imunidade tributária é um óbice constitucional à tributação. E dentre as imunidades, pessoal, a Getúlio Vargas gosta de perguntar a imunidade tributária recíproca, tanto primeira quanto segunda fase. O que é a imunidade tributária recíproca? Veja, nós temos que pagar impostos porque o Estado impõe o imposto a nós. Não é à toa que o nome chama imposto. O Estado impõe o imposto em relação a nós. E por que nós temos que pagar um imposto para o Estado? Porque o Estado tem uma relação de poder conosco. O Estado tem uma relação de poder conosco. Nós estamos subordinados ao poder estatal. Já quando vamos falar dos entes políticos, não existe subordinação. Os entes políticos têm todos a mesma hierarquia: União, Estados, DF, municípios. Então, pelo próprio Pacto Federativo, já seria descabida, né, a instituição de impostos entre os entes políticos por conta do nosso Pacto Federativo. Mas lá dentro do Sistema Tributário Nacional, há previsão expressa dessa impossibilidade da instituição de impostos e dos entes políticos entre si. Beleza? E essa imunidade tributária recíproca ganhou novos contornos com a reforma tributária. E, de novo, a reforma tributária é importante? Sem dúvida nenhuma. A imunidade tributária recíproca, pela Constituição de 88, alcançava os entes políticos, suas autarquias e suas fundações públicas. Só. Ou seja, pelo Constituinte de 88, a imunidade tributária recíproca era para pessoa jurídica de direito público. O Supremo Tribunal Federal começou a ampliar essa imunidade para empresas públicas e sociedades de economia mista, que cumpriam alguns requisitos, né? Prestavam serviços públicos e regime de exclusividade sem finalidade lucrativa. Mas aí foi o Supremo estendendo essa imunidade. Na reforma, mudaram o texto constitucional e colocaram que os Correios também têm imunidade. Então, hoje, está no texto constitucional, dentro da imunidade tributária recíproca, que os Correios gozam de imunidade. Beleza? Então, os Correios gozam de imunidade tributária. Tem imunidade recíproca pela Constituição, entes políticos, autarquias, fundações públicas e os Correios. Beleza? E aí a reforma tributária trouxe mais uma mudança que vai cair na sua prova, que é a aplicação da imunidade tributária recíproca nas aquisições de bens e serviços por um ente que goza dessa imunidade. Veja, pois aí, ó, o brasão da nossa república, né? Significando que algum ente político está fazendo uma aquisição de mercadorias ou está tomando serviços do exterior ou dentro do Brasil. Como é agora, pela reforma tributária, a regra de tributação nesse caso. Veja, primeiro, seja na importação, seja no mercado interno, a tributação tem que ser igual. Segundo ponto, haverá incidência, seja na importação ou no mercado interno, dos tributos indiretos. A imunidade do comprador não se comunica ao vendedor. Súmula 591 do Supremo Tribunal Federal. A imunidade do comprador não se comunica ao vendedor. Então, quando a União, por exemplo, adquire um computador dentro do Brasil, vai ter incidência, sim, de IBS e de CBS. Só que tem um ponto importante. Toda arrecadação do tributo indireto, que incide em uma aquisição, que tem um ente no gozo de imunidade recíproca como o adquirente, todo o tributo indireto vai acabar sendo recolhido para o próprio adquirente. Beleza? Então, se a União compra um computador dentro do Brasil, quem vende para a União vai ter que pagar IBS e CBS normalmente, e toda a arrecadação do IBS e da CBS vão para a própria União. Se a aquisição for pelo Estado do Rio de Janeiro, mesma coisa. Quem adquire é o Estado do Rio de Janeiro, quem vende para o Estado do Rio de Janeiro vai pagar IBS e CBS normalmente, beleza? E esse IBS e CBS recolhidos nessa operação serão todos destinados ao Rio de Janeiro, beleza? Vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver se está tudo tranquilo. Beleza, pessoal? Se tiver qualquer dúvida
observação, comentário, vocês mandam bala aí, hein? Tá bom? Olá. Próximo tópico importante, imunidade religiosa. Também houve impacto da reforma tributária. A imunidade religiosa antes, pessoal, estava lá na Constituição como imunidade dos templos de qualquer culto. Era assim que estava na Constituição. Isso mudou. Hoje a Constituição não fala mais em templos de qualquer culto. A Constituição fala entidades religiosas, bem como os templos de qualquer culto, inclusive as suas organizações assistenciais e beneficentes. Beleza? Então, a imunidade religiosa ganhou novos contornos com a reforma tributária. E, pessoal, a reforma tributária é importantíssima para a sua prova. Legal? As bancas gostam de novidades, a GV não é diferente disso. Legal? Então, dá uma olhadinha lá no artigo 150 da Constituição, leia o artigo 150 e com bastante cuidado. Imunidade recíproca, imunidade religiosa. Beleza? Lembrando que, pela literalidade da Constituição, a imunidade religiosa alcança as atividades religiosas restritamente, ou seja, quando uma igreja exerce uma atividade típica de igreja, ela tem imunidade, mas quando ela exerce outras atividades pela Constituição, imunidade ela não tem, beleza? Então, se uma igreja faz um bazar, por exemplo, pela literalidade da Constituição, ia ter que pagar tributo. Mas o Supremo entende que não. O Supremo entende que quando uma igreja, por exemplo, faz um bazar, que esta igreja pode gozar de imunidade tributária na operação do bazar, se os recursos arrecadados lá no bazar forem destinados à finalidade típica. Beleza? Tem imunidade religiosa, nova redação na Constituição, e a imunidade religiosa alcança também o exercício de atividades atípicas. Beleza? Legal? Bom, agora um tema que a GV gosta muito, né, de pedir. Ixi, aqui a minha câmera caiu, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo pôr ela de volta aqui. Senão eu vou botar na tela inteira. Vou colocar na tela inteira aqui o slide, viu? Sei lá o que aconteceu. Minha câmera aqui perdeu o contato. Falar para vocês, não é fácil não, hein, pessoal? Vamos ver aqui se vai. Não está indo não. Então, eu vou colocar o slide aqui. Né? E nós seguimos, pessoal. Vamos embora. Olha lá. Mais um ponto importante aqui da Fundação Getúlio Vargas, gosta de perguntar, é o fato gerador do ICMS. Pessoal, fato gerador do ICMS. O ICMS é um imposto estadual que incide sobre circulação de mercadorias. O que é circulação, professor? Transferência de propriedade. Vamos guardar isso para a nossa prova? Pelo Supremo Tribunal Federal, fato gerador do ICMS incide em operações em que há a transferência da propriedade de mercadoria. Professor, e o que é mercadoria? Mercadoria é um bem móvel que está no comércio, beleza? Mercadoria é um bem móvel que está no comércio. Legal, pessoal? Beleza? Mercadoria é o bem móvel que está no comércio. Muito bem. Mas não é apenas sobre mercadorias. Ainda temos o S. O ICMS ainda incide sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e serviços de comunicação. O que é um serviço de transporte interestadual e intermunicipal? O transporte é interestadual ou intermunicipal em função da sua origem e destino. Se eu contrato um transportador para levar uma mercadoria de Santos para São José do Rio Preto, é um transporte intermunicipal, em função da origem e destino. Já se eu contrato um transportador para levar uma mercadoria de Santos para o Rio de Janeiro, é um transporte interestadual. Transporte interestadual ou intermunicipal tem incidência do ICMS, assim como temos ICMS
nos serviços de comunicação. Quem presta o serviço de comunicação? Quem tem o meio de comunicação e disponibiliza este meio para que alguém possa se comunicar, que é um exemplo de prestador de serviço de comunicação, as empresas de telefonia. Legal? Mandar uma boa noite aí para o Marcelo, também para o Daniel. Sejam muito bem-vindos. Próximo tema, ainda sobre ICMS. As famosas transferências internas. Vai cair na prova. O que é isso, pessoal? Bom, pela Lei Candir, a Lei Complementar 87 de 1996, né? A transferência física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte se submeteriam à incidência do ICMS. Legal? Essas chamadas transferências internas, né, entre estabelecimentos da mesma empresa, se submeteriam à incidência do ICMS. Contudo, né, nós sabemos que na visão do Supremo Tribunal Federal, circulação é mudança de propriedade. E o Supremo pacificou esse entendimento, que tanto nas operações de transferências entre estabelecimentos da mesma empresa, no mesmo estado, ou transferências interestaduais, em ambas, né? O ICMS não é devido. Guarda para sua prova, já caiu em prova da OAB. Transferências internas de mercadorias, ou seja, transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, não ensejam a incidência do ICMS. Legal? Sendo irrelevante se a transferência é entre estabelecimentos que estão no mesmo estado ou entre estabelecimentos em estados diferentes. Beleza? Bom, vamos para o 10º tema mais importante de direito tributário para a OAB. Nós estamos vendo os temas mais importantes, aqueles com alta chance de cair na sua prova. Tá bom, pessoal? Olá! Agora é o imposto sobre serviços de qualquer natureza, tanto em relação ao seu fato gerador quanto à lista dos serviços tributáveis. E é interessante notar que uma parte dos serviços ficou na competência tributária do ICMS, né? O ICMS alcança os serviços de transporte, interestadual e intermunicipal e serviços de comunicação. Tirando esses serviços que ficaram para o ICMS, diz o Constituinte que os municípios poderão instituir o imposto sobre serviços de qualquer natureza, mas não em relação a qualquer serviço, apenas nos serviços relacionados em lei complementar. Nós temos uma lei complementar, né, pessoal? A Lei Complementar 116 de 2003, que acaba nos demonstrando, né, quais são os serviços que os municípios podem tributar. De forma que a competência, olha o que eu vou falar, hein? A competência tributária dos municípios em relação ao ISS não está toda na Constituição. Para eu entender se o município pode tributar um determinado serviço, não adianta olhar só a Constituição. Eu vou ter que olhar a Constituição e a Lei Complementar 116 de 2003 na sua lista anexa. Beleza? Então, a competência tributária do ISS não está toda na Constituição Federal. Vamos ao 11º ponto importante. Eu chamo a sua atenção aqui para um ponto. Você está vendo que eu estou tratando de alguns tributos específicos? Por quê, professor? Porque a GV gosta disso. A GV tem, nos exames da ordem, feito perguntas relativas aos tributos em espécie, aos tributos especificamente considerados, com as suas particularidades. E a GV gosta do imposto de renda. O imposto de renda, eu vou falar de alguns pontos aqui para você, que são os mais quentes, os mais importantes. A base de cálculo do imposto de renda está lá no Código Tributário Nacional. O imposto de renda incide sobre o lucro real, o lucro presumido ou o lucro arbitrado. Nós temos essas 3 bases de cálculo de imposto de renda para as empresas. Legal? Isso está lá no CTN. É o lucro real, lucro presumido ou lucro arbitrado. E o imposto de renda brasileiro,
Guarda isso para sua prova. O imposto de renda brasileiro, a nossa lei de imposto de renda brasileiro alcança, a nossa lei alcança rendas auferidas no exterior, desde que haja um elemento de conexão com o Brasil. Posso te dar um exemplo? Imagina que eu fui lá para Punta del Este, né? Jogar no Cassino Conrad, né? Dei sorte. Ganhei 100 mil reais lá no Cassino Conrad, no Uruguai. Vou ter que pagar imposto de renda no Brasil? A resposta é positiva. Você fala, mas professor, você ganhou essa renda no cassino lá no Uruguai, mas eu não moro aqui? Se eu moro aqui, tenho que pagar imposto de renda aqui, sobre a renda que eu ofiro em qualquer lugar do mundo. Hoje em dia tem bastante propaganda no Instagram, né? Compre um imóvel nos Estados Unidos ou até na Europa, compre um imóvel e alugue no Airbnb. Se você fizer isso, você mora no Brasil, comprar um imóvel nos Estados Unidos e alugar esse imóvel pelo Airbnb, vai ter que pagar imposto de renda no Brasil, porque você mora aqui. Ah, mas o imóvel está lá fora. Não importa. Beleza? Legal? Segundo ponto do imposto de renda, os princípios mais relevantes. E o primeiro é a capacidade contributiva. O princípio da capacidade contributiva já falei para você em caráter geral e agora vou falar do imposto de renda. O princípio da capacidade contributiva está no parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição e nos diz o seguinte: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Esse é o princípio da capacidade contributiva colocado de forma ampla. E esse princípio foi delineado ao longo das décadas para o imposto de renda. Porque o princípio da capacidade contributiva, pessoal, é aquele que faz com que o tributo incida de acordo com a riqueza individual de cada um, com todas as suas vicissitudes, né? Eu sou auditor fiscal da Receita Federal, com muito orgulho, pessoal, né? Uma profissão muito importante, e eu ganho o mesmo que muitos auditores, né? Nós temos um salário todo igual, né? Quem está lá no final da carreira. Mas a minha declaração do imposto de renda é única. Porque a declaração do imposto de renda, ela capta os detalhes da capacidade contributiva de cada uma das pessoas. Legal? Tem pessoas que têm filhos, outros que não têm. Cada um tem o seu plano de saúde. Alguns pagam pensão alimentícia, outros não. Legal? Então, o princípio da capacidade contributiva ele é imprescindível, importantíssimo no imposto de renda. E é o princípio da capacidade contributiva que funda os poderes da fiscalização, de querer ter acesso ao nosso patrimônio, às nossas rendas e assim por diante. Ó, o Bonfim fez uma pergunta aqui, Bonfim, só vi agora, né? Deixa eu pôr aqui, ó. ICMS energia elétrica entre estados. Sim, nós temos. Energia elétrica se submete à incidência do ICMS, né? E no caso da energia elétrica, a tributação fica toda para o estado do consumo, beleza? Então, se tiver uma operação interestadual com energia elétrica, o estado onde a energia é gerada vai ficar com 0 de ICMS e o ICMS é todo concentrado no destino, beleza? Legal? Muito bem. Bom, além da capacidade contributiva aqui, falar dos princípios específicos do imposto de renda, né? Generalidade, universalidade e a progressividade. Generalidade, você vai lembrar de gente. Generalidade, gente. Todo mundo tem que pagar imposto de renda. Eu não posso excluir alguém da sujeição passiva do imposto de renda, beleza? Porque vigora o princípio da generalidade. Generalidade, gente. Todos pagam. Universalidade. Todas as rendas se submetem ao imposto de renda. Lógico que esses são os princípios, mas é possível que a lei conceda alguma isenção para alguma renda. Por exemplo, cadernetas de poupança não pagam imposto de renda. Os princípios da generalidade e universalidade do imposto de renda se conectam com o princípio da isonomia. Lembra que eu falei de isonomia? Tratar igual quem é igual e diferente quem é diferente. Então não é impossível, pelo princípio da generalidade ou universalidade, que algumas pessoas tenham isenção de imposto de renda ou algumas rendas não paguem imposto de renda. É possível, mas tem que ser fundamentado.
E ainda necessariamente o imposto de renda deve ser progressivo. Progressividade do imposto de renda. O que significa progressividade do imposto de renda? Significa que a alíquota do imposto de renda deve subir conforme vai aumentando a base de cálculo. Sabe a tabela progressiva que nós temos, né? Na pessoa física? É disso que eu estou falando, beleza? Muito bem, pessoal. Vimos aqui o 11º ponto. Vamos seguir adiante. Olha lá. Vamos falar sobre crédito tributário, o lançamento por homologação, que a GV adora fazer perguntas disso. Pessoal, quando ocorre o fato gerador, nasce a obrigação tributária. Ela nasce diretamente pela ocorrência do fato. Ninguém precisa fazer nada. Agora, a obrigação tributária, ela precisa ser formalizada em crédito tributário para que possa ser cobrado. E nos termos do artigo 142 do CTN, quem formaliza o crédito tributário, põe no papel a obrigação constituindo o crédito, é o fisco por meio do lançamento. É bem verdade que a jurisprudência entende que quando o contribuinte confessa a existência da sua dívida por meio de uma declaração, que o crédito tributário está constituído e, portanto, o fisco não precisa lançar. Beleza? Então, se eu entrego minha declaração do imposto de renda e coloco que estou devendo 10 mil, se eu não pagar os 10 mil, o fisco me cobra a declaração. Não precisa lançar um crédito que já está confessado em uma declaração. Beleza? Mas isso não está no CTN, foi construção da jurisprudência. Beleza? E o crédito tributário é constituído por meio do lançamento. E nós temos 3 modalidades de lançamento no Código Tributário Nacional. Nós temos o lançamento, né? As modalidades de lançamento. Nós temos o lançamento de ofício, aqueles tributos em que o fisco Deixa eu ver aqui. É obrigado, né? Bonfim, beleza, beleza. Tamo junto aí, Bonfim. Qualquer dúvida é só mandar no chat, pessoal. Nós temos 3 modalidades de lançamento, né? Nós temos o lançamento por homologação, nós temos o lançamento por declaração e nós temos o lançamento de ofício, né, pessoal? Nós temos 3 modalidades de lançamento. No lançamento por declaração, pessoal, nós vamos ter o lançamento por declaração. Espera aí só um segundinho, que eu acho que eu vou conseguir me colocar de novo na tela aí para poder vê-los, né? Acho que vai dar certo aqui, pessoal. Vamos ver aqui se vai dar certo. Acho que vai dar certo, viu? Ô, beleza, hein? Voltei. Estou meio cortado aqui, mas vocês conseguem me ver uma parte, né? Bom, então vamos lá. Nós temos 3 modalidades de lançamento, pessoal. Nós temos o lançamento por declaração, em que você presta uma declaração e o fisco faz o lançamento conforme a sua declaração. Nós temos o lançamento de ofício, aquele lançamento dos tributos cadastrais, né? Lançamento de ofício. E eu tenho, por fim, o lançamento por homologação, que é o mais importante. O lançamento por homologação é aquele lançamento em que nós fazemos tudo. E o fisco fica lá paradão, só recebendo dinheiro, podendo nos fiscalizar posteriormente. O lançamento por homologação é o lançamento mais importante, pessoal, hoje, com uma tendência maior de cair na sua prova. Legal? O lançamento por homologação é aquele em que nós fazemos tudo. Temos que conhecer os fatos que praticamos, conhecer a lei, aplicar a lei ao fato, descobrir o valor do tributo devido, fazer o recolhimento, sem o fisco fazer nada, o fisco paradão, fazer o recolhimento, e muitas vezes ainda temos que confessar a nossa dívida, como acontece no imposto de renda. O CTN e o fisco fica lá só se resguardando o direito de depois nos fiscalizar. Beleza? Agora, qual é o prazo para o fisco nos fiscalizar? 5 anos. 5 anos contados de quando? Depende. Se o contribuinte pagou alguma coisa e não fez nenhuma sacanagem, o prazo é 5 anos do fato gerador
para o fisco poder fiscalizar esse contribuinte. Agora, se o contribuinte não pagou nada, não antecipou nenhum pagamento, ou se o contribuinte agiu com sacanagem, o prazo de 5 anos para o fisco homologar, né, o pagamento antecipado começa em 1º de janeiro do ano seguinte. Por isso que o prazo de homologação previsto no artigo 150, parágrafo 4º do CDN, é o próprio prazo decadencial, é o prazo para o fisco poder constituir o crédito tributário. Beleza? Legal, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Vamos seguir mais aqui. Aqui não, tá meio difícil aqui para eu controlar, viu, pessoal? Olha, live aqui tá meio encantada, hein? Bom, vamos lá. Como eu falei para você, o prazo para homologar é o próprio prazo decadencial. E vamos relembrar quais são os prazos decadenciais? Isso cai bastante em prova, hein? No caso de tributo sujeito a lançamento de ofício, desde o início, ou seja, aqueles tributos cadastrais, né, IPTU, ITR, IPVA, o prazo decadencial começa a contar a partir de 1º de janeiro do exercício, né, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Por isso que eu ponho nessa formulinha, 5 anos, prazo para fazer o lançamento, a partir de X mais 1, onde X é o primeiro ano em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Beleza? Artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Esse é para os tributos sujeitos a lançamento de ofício. E no lançamento por declaração, mesma coisa. 5 anos contados a partir de X mais 1. Legal? Quer um exemplo de tributo com lançamento por declaração? Não é um imposto de renda. No lançamento por declaração, você declara fatos e o fisco aplica a lei aos fatos. No nosso imposto de renda, a gente não declara só fatos, não. Nós declaramos fatos e já aplicamos a lei. Legal? Imposto de renda é lançamento por homologação. Quer um exemplo de lançamento por declaração? Quando você está voltando do exterior e te dão aquela papeleta para você preencher, seja no avião ou até passando na fronteira física, e contar o que você está trazendo do exterior. Legal? Aí o fiscal pega essa papeleta e tributa você de acordo com o que você escreveu lá. Tranquilo? Beleza. Agora, e se tivermos um tributo sujeito a lançamento por homologação? Aí tem o prazo para homologar, que na realidade é o próprio prazo decadencial, como eu te falei. Olha lá. Se não fizer nenhum pagamento antecipado, prazo do artigo 173, inciso 1 do CTN. 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Se tiver alguma sacanagem, dolo, fraude ou simulação, prazo começa a contar também na regra do inciso 1 do artigo 173 do CTN. Começa a contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Agora, se tiver pagamento antecipado e não tiver nenhuma sacanagem, o prazo decadencial começa a contar da data do fato gerador e você anota aí para você ler, artigos 150, parágrafo 4º e 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Beleza? Legal? Vamos, aqui era o tema 13, né? Beleza? Vamos ao 14º tema. Se a decadência é o prazo para o fisco constituir o crédito, a prescrição é o prazo de cobrança. No direito tributário, pessoal, é bem separado, assim, decadência e prescrição, né? No direito civil, às vezes a gente se confunde um pouco. No tributário, não. No tributário, o prazo para o fisco lançar é decadência e o prazo para o fisco cobrar é prescrição. Legal? E o prazo de prescrição está lá no artigo 174 do CTN. O prazo de prescrição é de 5 anos, contados da data de constituição definitiva do crédito tributário. O crédito tributário está definitivamente constituído quando o fisco não vai mais mexer neste crédito tributário. Beleza? Legal? Agora, quer saber o que cai na tua prova? As interrupções da prescrição previstas no parágrafo único do artigo 174.
Quando fala na interrupção de um prazo dentro do direito, você pensa em uma tesoura cortando a linha do tempo. Uma tesoura cortando a linha do tempo. E, portanto, quando é interrompido o prazo prescricional, esse prazo volta a contar do zero. Beleza? Vamos, então, relembrar quais são as interrupções do prazo prescricional nos termos do CTN? Primeira hipótese, olha lá, o despacho do juiz que ordena a citação e execução fiscal. Procuradoria entra com a execução fiscal. Quando o juiz despacha a inicial da execução fiscal, determinando a citação do devedor, o prazo de prescrição vai para o zero de novo. Legal? Segunda hipótese, o protesto. Está na moda protesto. Chance grande de cair na sua prova. Principalmente o protesto extrajudicial. Hoje, a dívida ativa pode ser protestada. Tem previsão legal específica, inclusive com chancela do Supremo Tribunal Federal. Se houver o protesto, é sujar o nome do devedor, né? O protesto judicial ou extrajudicial da dívida ativa, você tem interrupção do prazo prescricional. Porque o fisco está mostrando que quer cobrar o crédito tributário. Lembre-se que tanto decadência quanto prescrição punem a inércia do fisco. Terceira hipótese de interrupção do prazo prescricional é quando ocorre qualquer ato judicial que constitui mora o devedor, né? Então você fez algum ato judicial ou até extrajudicial, que é a última hipótese, né? Que você constitui mora o devedor. E na última hipótese, qualquer ato do devedor que reconheça a existência da dívida. O devedor vai lá e pede um parcelamento. Quando o devedor pede um parcelamento, o que ele está reconhecendo? Que ele tem uma dívida em aberto. Legal? E se ele tem uma dívida em aberto, então é porque a dívida existe. E, portanto, o prazo prescricional estará interrompido. Beleza? Legal? Conheça, leia, lembre-se dessas hipóteses antes da sua prova. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Né? Tudo tranquilo, vamos, temos ainda 10 minutinhos, vamos para o 15º tema mais quente em direito tributário, a suspensão da exigibilidade do crédito. Pessoal, onde estão previstas as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Estão previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Legal? Temos lá a moratória, concessão de novo prazo para pagamento por conta de uma situação extraordinária, o depósito do montante integral, em juízo ou administrativamente, as reclamações e recursos no âmbito do processo administrativo fiscal, perante o fisco, a concessão de liminar ou tutela antecipada em mandado de segurança ou outra ação judicial e também o parcelamento. Na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que você tem é uma suspensão temporária da possibilidade de cobrança do crédito tributário pelo fisco. Beleza? Legal? Então, artigo 151 do Código Tributário Nacional. 16º tema mais quente, as hipóteses de extinção do crédito. Presta atenção aqui comigo. Pessoal, a extinção do crédito tributário é um tema importante. O crédito tributário nasce por meio do fisco fazer um lançamento ou por meio de confissão de dívida, beleza? E o jeito normal do crédito tributário ser extinto é pelo pagamento. Mas se você lembrar do artigo 156 do Código Tributário Nacional, você vai lembrar que o crédito tributário pode ser extinto também por outras modalidades que não apenas o pagamento. E a modalidade hoje mais quente, que está na crista da onda, para extinção de crédito tributário é a transação. O que é a transação? É você, mediante concessões mútuas, extinguir o crédito tributário. Lógico que eu preciso ter uma lei dando os parâmetros dessa negociação entre o fisco e o contribuinte, mas é uma modalidade nova em termos de ter sido regulamentada por leis, notadamente legislação federal, que permite à Procuradoria sentar na mesa com o devedor do tributo e transacionar acerca das condições de sua extinção.
A transação tributária no nosso país somente é cabível se já há litígio entre o fisco e o contribuinte, tem que ter um litígio, e desde que tenha um litígio instaurado e haja lei permitindo a transação, o fisco pode realizar a transação tributária. Beleza? O pagamento é modalidade comum, vira e mexe, cai pagamento na nossa prova, notadamente a disciplina do pagamento indevido. Toda vez que pagamos indevidamente um tributo, nós temos direito ao quê? A receber o valor pago indevidamente de volta, né? Quando o tributo é pago de forma indevida, nós que pagamos indevidamente temos o direito de receber de volta o indébito tributário. Se o Estado ficar com o nosso dinheiro, que nós pagamos um tributo a maior, o Estado terá um enriquecimento ilícito. Beleza? Legal? Próxima modalidade de extinção do crédito tributário, muito importante, é a compensação. O que é a compensação? É um encontro de contas. Veja, se eu devo R$100 para você e você deve R$80 para mim, R$80 é uma dívida comum, ela se extingue e sobra apenas a diferença. Eu devo 20 para você. Eu devia 100 para você e você 80 para mim. Então eu devo 20 para você. Isso é no direito civil. No direito tributário é possível ter compensação, mas depende de lei. Beleza? Depende de lei. Para você poder ter a compensação tributária, é necessário termos lei. Beleza? Legal. Bom, e a última modalidade que eu trouxe para você aqui, né, é a decisão administrativa ou judicial definitiva. Pessoal, quando decisão administrativa definitiva ou decisão judicial definitiva diz que o tributo não é devido, o tributo está extinto por conta de decisão. Beleza? Bom, vamos seguir aqui um pouquinho mais. 17º tema mais quente em direito tributário: isenção e anistia. Isenção e anistia são modalidades de exclusão do crédito tributário, tanto a isenção quanto a anistia. A isenção, ela é para o futuro, impede o surgimento de novas obrigações tributárias, e a anistia é o perdão do passado. Mas tanto a isenção quanto a anistia são modalidades de exclusão do crédito, impedindo a confecção de lançamento tributário. Quando falamos de isenção, isenção concedida, a isenção pode ter efeito imediato, porque ela é um benefício para as pessoas, e a isenção vai produzindo os seus efeitos. O Poder Legislativo, que concedeu a isenção, lá no futuro pode revogar a isenção? A resposta é sim. A isenção pode ser retirada. Quando a lei de isenção ela é revogada, o que acontece? O tributo se torna mais caro. Se o tributo se torna mais caro quando eu revogo uma isenção, quando eu diminuo uma isenção, está havendo uma majoração do tributo. E quando a majoração do tributo, tem lá os princípios da não surpresa, que nós vimos aqui na nossa revisão, né? Então, quando eu extingo uma isenção ou reduzo uma isenção, eu tenho majoração do tributo, e aí serão aplicáveis as anterioridades, anual ou mínima, dependendo do tributo que está tendo a redução da isenção. Beleza? E um detalhe importante, se a isenção tiver sido concedida por prazo determinado, em função de determinadas condições, né? Se estivermos com isenção onerosa, a isenção onerosa, pessoal, ela gera direito adquirido para quem está no gozo. Legal? Então, se você está no gozo de uma isenção onerosa, a lei pode até mudar, mas não vai te afetar. Você terá direito a gozar a isenção por todo o período previamente estabelecido, enquanto você cumprir as condições. Beleza? Bom, e agora, né, último tópico aqui que eu quero falar com vocês, antes de passar para o professor Newton, que está aqui comigo, já aguardando para, né, bater um papinho com vocês aqui. Nós estamos aqui, ó, sobre a anistia, né? A anistia, pessoal, é o perdão. Legal? A anistia é o perdão de multas tributárias. Isenção é para tributo,
Anistia é para multa tributária. Diz o Código Tributário Nacional que a anistia é possível, mas não em todas as situações. Por exemplo, se a infração tributária decorre da prática de um ato criminoso, a anistia é vedada. Então, nós temos que conhecer, né, quais são as hipóteses em que o Código Tributário Nacional veda a concessão de anistia. Legal? Notadamente, quando você tem ato criminoso, ato contravencional, legal? Quando você tem ato de infração tributária dolosa, ou, em regra, quando você tem conluio, mais de uma pessoa praticando a infração tributária. Beleza? Legal?